Para quem está pela primeira vez, convém sublinhar que todas as semanas abordamos um tema do cotidiano, normalmente que nos diga respeito, e damos-lhe sempre um envolvimento espírita, para também assim compreendermos o porquê de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, passando ao tema desta noite, o poder da fé. A fé é importante na nossa vida, sem dúvida. É ela que nos impulsiona ao avanço, é ela que nos sustém muita vez, é ela que nos dá esperança, é ela que nos agarramos em todos aqueles momentos mais delicados da nossa vida. É também a fé que nos põe, de certa forma, em interação com o mundo espiritual, com os nossos protetores espirituais, com o nosso guia espiritual, com outros amigos que estão do lado de lá, que nos acompanharam, quem sabe, noutra existência. Nós reencarnamos e eles ficaram e assumiram, muito provavelmente, muitos deles, a missão ou o compromisso de estarem connosco, intuindo-nos. Então a fé é extremamente importante para também nos ligarmos aos nossos protetores. Falar de fé é falar de Deus. Muitos dizem não acreditar, mas isso é uma questão do livre-arbítrio de cada um. Todos nós, felizmente, somos livres, ou a maioria de nós somos livres. Perante Deus somos todos, mas perante a sociedade muitas vezes, infelizmente, não o somos. Mas, usando essa liberdade, somos então, estamos capacitados de crer ou não em Deus. No entanto, isso pouco importa, porque Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos, e Allan Kardec foi quem compilou, quem investigou os fenómenos espíritas, e chegou à conclusão que daria para fazer uma doutrina, e daí nasceu a doutrina espírita, ou o espiritismo, ou ainda a doutrina dos espíritos, porque é uma doutrina não nossa, de um homem. Allan Kardec só a compilou e teve a ajuda de muitos médiuns, de muitos grupos espíritas a nível mundial, mas é uma doutrina que vem essencialmente e unicamente do mundo espiritual. E ele pergunta aos espíritos onde está a lei de Deus. Onde é que ela está? E eles respondem que está na nossa consciência. Portanto, quer nós queiramos acreditar ou não, a verdade é que, sendo nós reencarnacionistas, ou seja, já tivemos outras existências físicas, corpóreas, provavelmente na nossa Terra ou até noutros mundos. Tendo nós passado por todas essas fases, reencarnando, voltando ao corpo de carne, desencarnando, voltando ao mundo espiritual, sem dúvida, está a semente de Deus na nossa consciência. E nós temos noção dele. Ele é o nosso Criador. É uma questão de gratidão crermos em Deus. Foi Ele que nos deu a oportunidade de voltarmos ao planeta Terra. Mas Ele dá-nos, de facto, o livre-arbítrio. E podemos nos afastar das questões da fé. Cabe a cada um. Nós sabemos, cada um sabe o que é útil para si. Mas quando a vida nos coloca em circunstâncias mais delicadas, se calhar aí depois vacilamos um pouco. Onde é que está essa fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros das obras básicas, da obra básica da doutrina espírita, Allan Kardec estuda a questão da fé. E, essencialmente, refere-se à fé natural, àquela que está inata em nós. Não aquela fé cega que nós acreditamos por acreditar, mas sim a racional. E ele divide essa fé natural em duas. Uma, a fé humana, e outra, a fé divina. E então, vamos falar um pouco sobre a fé humana e sobre a fé divina. E também fala no Evangelho segundo o Espiritismo que não basta ter fé, é preciso praticar a caridade. Então, a caridade é a ação. E caridade, muitas vezes, não é como nós a entendemos. Dar algo material a alguém.
Muitas vezes basta ouvir uma pessoa, basta abraçar uma pessoa, o que um abraço não pode fazer. Muitas vezes temos todos, se calhar a maioria de todos, digo eu, dificuldade em conseguir alguém que nos ouça e que não julgue, mas que ouça. E se puder nos aconselhar, melhor, mas um verdadeiro conselho. E temos dificuldade em encontrar alguém assim. Geralmente, quando abordamos alguém nesse sentido, é sempre alguém que também tem algo de queixoso para nos dizer. Então, nós já temos os nossos problemas, ficamos ainda mais carregados com os problemas alheios. Então, às vezes, ouvir alguém pode ser uma forma de caridade. Podemos não ter nada para dizer, mas ouvimos. E a pessoa que está à nossa frente, de repente, está ali a exteriorizar, a deitar para fora aquilo que a consome, e pode estar aí uma bela ajuda. Então, a fé estende-se a muita vertente da nossa vida, não é? Dar a mão a alguém. Mas colocamos esta questão: onde é que está a minha fé? Onde é que ela está? Não é? Será que a fé para mim é uma questão de crença? Nós, quando acreditamos numa coisa, eu acho que nós não temos bem a certeza, não é? Porque nós acreditamos que seja assim. Mas quando essa coisa falha, algo falha connosco. Como é que nós vemos a nossa fé? Será como um dogma, como nos ensinaram? Que as coisas eram de determinada maneira, determinada forma, e nós não questionávamos? Era assim. Não sabíamos explicar, mas sabíamos que era assim. É um dogma, não é? A fé cega. Será que é essa fé que nós temos? Os primeiros cristãos, há 2000 anos, deram-nos uma grande lição. Porque na altura vivíamos num mundo em que o materialismo o orgulho se estava a impor cada vez mais, e foi necessário vir Jesus, que veio deixar um marco na humanidade. Foi tão importante a vinda dele que a vida começou a ser antes e depois de Jesus. E houve quem se deixasse iluminar, envolver pelas suas palavras, pelos seus conceitos, e teve a coragem de mudar, de o seguir. Foram os primeiros cristãos. Hoje nós estamos aqui livremente, penso que não esteja aqui ninguém obrigado, e podemos estar a falar. A seguir neste espaço, vamos partilhar ideias, entre todos, livremente. Mas há 2000 anos não era bem assim. Tínhamos que nos esconder, não é? Para falar de questões de fé. Porque sabíamos que a fé, como Jesus a apresentava, Jesus falava já de um Deus único, também Moisés vinha falar de um Deus único, mas sabíamos que o poder romano, por exemplo, tinha muitos deuses, adorava muitos deuses, não é? Então, que fé era aquela que perdoava? Que fé era aquela que mandava estender a mão a quem fosse necessitado? Isso era visto por eles por humilhação, pelo poder. Era humilhante. Então, os primeiros cristãos eram perseguidos. Mas dentro dessa perseguição, eles deram-nos uma grande lição, não é? Muitos iam cantando para os circos romanos. Hoje, felizmente, não temos feras atrás de nós, não é? Por isso, penso que podíamos meditar um pouco sobre a vida que foi na altura dos primeiros cristãos, aqueles que seguiram decidir o Cristo, e a dificuldade que eles tiveram. O que é isso comparado com o nosso presente? Então, fé é algo de verdadeiro, e é isso que nós temos que questionar. Como é que está a minha fé? Se é algo de verdadeiro. Porque nós muitas vezes perdemos a nossa fé. E quando? Obviamente, quando nós a temos, nós não a perdemos, não é? Nós apenas perdemos a fé quando é aquela crença que eu falei há pouco. Nós acreditamos que a vida continua.
Nós acreditamos que, de certa forma, em algum sítio, o nosso familiar, o nosso amigo que partiu, estará a algures. Mas quando isso acontece, nós vacilamos, porque é apenas uma crença. Então, mentalmente, nós agarramos essa pessoa, o que é lógico, por um lado. Fica a saudade, não é? Fica a lembrança, fica para nós aquilo que é o vazio. Mas isso acontece porque somos humanos e porque nós apenas nessas circunstâncias acreditamos. Então, temos que ter a certeza da continuidade da vida. A saudade fica? Claro que sim. É normal, não é? Mas poderá haver algum consolo maior do que termos a certeza de que a vida continua, de que o nosso familiar, o nosso amigo está num outro plano, muitas vezes bem perto de nós não sabemos, mas que podemos contactar e um dia, com ele, e um dia vamos nos reencontrar certamente. E muitas vezes durante o sono, se for permitido, a nós e ao ser que partiu, se tivermos mérito, se for útil, muitas vezes durante o sono contactamos e daí depois, quando acordamos, muitas vezes temos essas vagas lembranças. Outras vezes nem nos lembramos, mas não quer dizer que não tenhamos sonhado. Então, quando é que perdemos a nossa fé? Muitas vezes quando essas contrariedades nos batem à porta, que sabemos que são certas. Quando uma doença nos bate à porta. Porque quando tudo corre bem, todos nós queremos em Deus. Todos nós temos fé, não é? Agora, a grande questão não é quando tudo corre bem, porque a nossa vida é feita de bons momentos e momentos menos bons, mas é para a nossa aprendizagem. Não é porque Deus decidiu nos castigar, não é porque Deus decidiu que teríamos de vir ao planeta Terra, um planeta de expiação e provas, onde maioritariamente o mal ainda impera. Nós não estamos aqui por esse castigo. Estamos aqui porque foi-nos dada a oportunidade, porque também nós somos seres de expiação e provas, de virmos impulsionar o avanço, quer nosso, quer das pessoas que estão à nossa volta, quer do planeta. Nós somos responsáveis por tudo isso. Então, quando essas contrariedades nos aparecerem à frente, como é que nós vamos reagir? Como é que nós reagimos em sociedade? É preciso coragem para ter fé. Aqui, num centro espírita, estamos a falar abertamente sobre espiritualidade, espiritismo, Jesus, fé. Mas sabemos que, sendo grande parte da nossa sociedade ainda materialista, se calhar grande parte dos nossos amigos são preconceituosos, nós não sabemos, não é? Ou muitos de nós sabemos como é que eles são. Nós às vezes nem sequer tocamos nestas questões de Jesus, de fé, não é? Então é preciso coragem muitas vezes para ter fé. E esta coragem, como vos digo, fica muito longe da coragem que tiveram os primeiros cristãos, que perante as adversidades que tiveram, seguiam orando com certeza daquilo que professavam. É isso que Deus espera de nós. No fundo, foi isso que nós, quando reencarnamos, planeamos para nós. É isso que nós esperamos de nós próprios, que tenhamos fé. Então ela é muito importante. Então, como eu disse, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, divide a fé em fé humana e a fé divina. Então a fé humana é a fé que nós temos em nós próprios. Nós temos que ter fé em nós. Eu tenho que ter fé que sou capaz. Posso estar a tremer, mas tenho que ter fé que sou capaz. Mas é uma oportunidade que eu tenho. Tenho inteligência, tenho todas as possibilidades de me inspirar naquilo que é a doutrina espírita, moldando-me
Tenho todas as ferramentas possíveis para ser capaz, mas eu tenho que ter fé para tudo isso, porque a doutrina espírita em si não nos vai mudar. Ela traça-nos diretrizes, caminhos. Ela é o resultado daquilo que os espíritos nos disseram, que nos vieram alertar, mas em si isso não nos muda. O que é que nos muda? É a nossa vontade de estudar, de aprender, de pôr em prática todo esse manancial de informação. Então tenho que ter fé em mim, que sou capaz de fazer. Sou capaz de ultrapassar as minhas limitações. No entanto, fica a advertência que apenas a fé humana pode se tornar materialista. E quantas vezes nós não somos egoístas ao ponto de acharmos que se conseguimos determinado cargo, determinado estudo, posição social, a mim apenas o devo. Há muitas pessoas que pensam assim. Há muitas pessoas que julgam que o mérito é apenas delas. Não é de Deus. Então temos de ter cuidado. Porque sem dúvida temos o mérito, mas existe muita coisa que se calhar nos está a escapar e que está à nossa volta. Quem nos deu a saúde, a capacidade, quem nos deu a oportunidade de estar aqui, com certeza foi algo muito maior que nós. Se nós nos detivermos apenas na fé humana, onde é que está o nosso futuro? Como é que nós o encaramos? Fica duvidoso. A maioria das pessoas com quem nós falamos não acredita na continuidade da vida. Se calhar acreditam nelas. Porque têm os seus hábitos, têm as suas conquistas, entraram naquilo que é o modo, como nós dizemos, o modo automático delas. Mas a continuidade da vida, onde é que está? Fica duvidoso, não é? Então, é preciso termos cuidado para não nos tornarmos materialistas. Temos que deixar quebrar esse laço. Agora, nós estando no mundo em que estamos, precisamos da matéria. A matéria é muito importante para o nosso desenvolvimento. Mas aqui o materialismo é o apego que nós temos à matéria. Apegamos-nos muito às nossas coisas, aos nossos pertences. Achamos que são nossos, mas não são. Achamos que as pessoas são nossas, mas não são. Nem o nosso corpo físico é nosso. Não é nosso. É um empréstimo. Então, quando este apego se torna doentio, exagerado, então é aí que começam os nossos problemas. Como é que nós vamos crer na continuidade da vida e pensar, mas eu vou ter que deixar tudo isto, o que quer que seja? Então, temos que ver de facto que tipo de fé nós temos. Acreditar na unicidade da existência, numa única vida, é deprimente, é desolador. Não é? Então, o que é que estamos aqui a fazer? Uma mãe que perde um filho, nunca mais vai ver esse filho. Isto é desolador, é aterrador. Onde é que está o amor, nesse caso? Onde é que está Deus? A justiça de Deus. Ou então, o filho vai para a mãe e para o céu, o filho vai para o inferno, para não estarem juntos. Nunca mais se vão encontrar também, como se o inferno é aqui na terra. O inferno somos nós, o céu somos nós. São figuras apenas. Espaços figurados que não existem. Existem na nossa mente, existem no agora e podemos ter a escolha, e temos de facto essa escolha, se queremos estar no céu ou no inferno. Mas que amor, que justiça havia de uma mãe que nunca mais visse o seu filho? Ou ainda,
quando a fé é cega, quando nós nos afastamos, como eu disse no início, porque temos o livre-arbítrio de nos afastar de todas as questões da fé, e de repente, quando alguém parte, o que é que nós entendemos fazer? Optar por uma fé paga. É mais fácil. Não quer dizer que não haja mérito naquilo que nós façamos. Não quer dizer que não haja mérito, se nós o tivermos espiritualmente, de fazermos um sacrifício. Mas isso temos de ter mérito para isso. Mas essa ajuda não está propriamente no sacrifício, mas na nossa atitude, na forma como nós encaramos a vida. É aí que está. Porque eu posso conseguir a mesma coisa fazendo um sacrifício, por exemplo, de ir a pé, ou de fazer outra coisa qualquer, ou não fazer. Porque se eu tiver esse mérito, eu vou tê-lo. Não é? Então eu penso que foi por esse sacrifício que eu fiz que eu consegui. Não foi. Porque então estaríamos a comprar Deus. Porque decidimos não ter fé. Muitos de nós, se calhar, não despendemos de 5 minutos, que é uma ínfima parte de 24 horas. Se calhar a maioria de nós que aqui está não dispõe de 5 minutos para estar sozinho consigo próprio, para alimentar o espírito, para tentar perceber o que é que se passa, quem eu sou, o que é que estou aqui a fazer, porque é que está a acontecer isto comigo, como é que eu posso dar a volta, não é? Então é preciso nós questionarmos realmente muito bem, e está na hora de nós mudarmos, não é? Porque já vimos que uma fé puramente humana é uma fé que não nos serve. Precisamos de algo mais. Precisamos de mudar. Todos queremos mudar. Todos. Há aqui alguém que não queira mudar? Agora, quem é que quer mudar? Todos somos pessoas de hábitos. Todos temos hábitos. Não há ninguém que não tenha. Então, se queremos mudar, temos que mudar esse padrão de hábitos. Tornar outros para se enraizarem em nós. E passado algum tempo, esses hábitos, bons hábitos, começam a fazer parte do nosso cotidiano. E é assim que nós mudamos. Porque nós não conseguimos mudar só por termos vindo hoje ao Centro Espírita. Ou porque decidimos, pura e simplesmente, dizer eu vou mudar. Se eu não fizer nada para mudar, continuo na mesma. Não temos dúvidas sobre isso. A doutrina espírita chama-nos a esta mudança. Os espíritos, quando vieram e quando deixaram toda aquela informação a Allan Kardec, fizeram-no porque era aí que estava a mudança da humanidade também. Deixámos de ter medo da morte, achar que a morte era o fim de tudo, para ter a certeza de que a morte é apenas um estado de transição. Todos nós já morremos muitas vezes. Mas morre o corpo, não o espírito. O espírito permanece. Não é? Então, será que queremos ter fé? Esta parece uma pergunta um pouco desnecessária, porque todos queremos ter fé, não é? Será que queremos? E porquê é que ela é tão frágil? Também já falei aqui nisso. É frágil quando a fé é apenas uma crença, quando é algo cego, não é? Então, para ter fé, é preciso alimentá-la. Todos nós alimentamos o nosso corpo, porque senão o nosso corpo começa a chamar por nós e diz que precisa de alimento. Para andar, para raciocinar. Ficamos doentes se não nos alimentarmos. Mas temos que alimentar também o nosso espírito. Ou a nós, espírito. Não é? E como é que nós nos alimentamos dessa forma? Refletindo sobre o nosso dia. Aquilo que fizemos
aquilo que podemos melhorar, estudar, conhecermos-nos. Então é preciso coragem para mudar. É preciso alimentar a fé. Nós temos imensos exemplos. Temos, por exemplo, o exemplo de Saulo. Lembram-se de Saulo de Tarso, que depois, após a sua mudança, após perseguir Jesus, ele teve a humildade de mudar, mas teve, acima de tudo, a grande coragem de mudar. A nós, de certeza, ainda estamos muito longe de ser um Saulo de Tarso. Não nos é, se calhar, exigido tanto, mas é exigido que nós mudemos pequeninas coisas em nós. E isso está ao nosso alcance. Nos tornemos melhores. Abdicar do nosso orgulho. Isto é querer ter fé. Porque nós não podemos, ou fica difícil termos fé, quando nos magoamos demasiado com os outros. Quando odiamos, odiar então já é muito mau, se alguém de nós odiar alguém. Mas não é mau para o outro, é para nós. Não é? Perdoar. Nós achamos que quando perdoamos, e às vezes fazemos a questão de dizer que nós perdoamos determinada pessoa, e dizemos isso como se fosse um bem para aquela pessoa. Nós perdoámo-la. Mas não é. É apenas para nós. Porque a pessoa, quer nós a perdoemos ou não, ela pode estar serena ou não. Pode estar bem com a vida ou não, independentemente se nós a perdoamos. Mas a partir do momento em que nós perdoamos, nós ficamos quites dentro de nós. Ficamos com serenidade. Ficamos com paz. Então é preciso coragem também para compreender o outro, o próximo, aquele que está ao nosso lado. Aceitá-lo. Isso também é uma questão de fé. É um ser humano como eu. Então, abdicar do orgulho, que é ainda a raiz de muitos males, segundo os espíritos, não é? O egoísmo, o orgulho, que está ainda em nós. O nosso desafio não é, numa existência, burilarmos tudo isto, mas, numa existência, burilarmos aquilo que conseguirmos. Porque a seguir a esta, meus amigos, nós vamos ter outra oportunidade de voltar ao planeta. Então, o que fizermos hoje já é algo que servirá para nosso mérito para a próxima. Continuando. Então, Allan Kardec, no livro então, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala também na fé divina. E esta fé divina é algo que já passa um pouco da nossa esfera da fé humana. É uma fé que é preciso, acima de tudo, nós termos autoconhecimento. Isso é ter fé. Porque se eu não me conhecer a mim, como é que eu vou conhecer o meu próximo? Como é que eu posso dizer algo de bom perante, por exemplo, a partida de um ente querido? Se eu não tiver a minha fé, se eu não tiver o verdadeiro conhecimento de que a vida continua, como é que eu posso levar amparo, consolo ao meu próximo? Então é uma questão de fé também, o autoconhecimento. Conhecermos é importante. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos para sofrer? Não, estamos numa oportunidade de limar, resgatar todas as nossas desavenças pretéritas. É isso. É para isso que nós estamos aqui. Mas é preciso nós conhecermos isso, termos essa noção. Porque se tivermos essa noção, quando uma situação dessas estiver no nosso caminho, nós vamos compreendê-la muito bem. E não é preciso vir chamada nenhuma do além para que nós percebamos que a fé divina de facto nos faz bem. O Centro Espírita tem destas coisas que às vezes nós recebemos chamadas em plena palestra do mundo espiritual. Já viram que bom? Bom, então, esta fé divina demonstra-nos que
grande parte, se não todas, mas grande parte das provações que nós passamos foram assumidas por nós enquanto no mundo espiritual. Porque sabíamos na altura, livros do corpo físico, onde a nossa consciência abrangia mais, tínhamos mais conhecimento, mais noção das coisas, se calhar era mais noção das coisas, não é? Assumimos determinados compromissos que agora, na roupagem física, enfrentamos. Não é? A fé divina leva-nos para uma vida para além desta. Ter a certeza que a vida continua. Eu tenho a certeza que a vida continua. A ação também. Ainda bem. Dar-nos esperança, não é? Dá ou não dá esperança? Nem que seja por isso. Pelo menos pela esperança que a fé divina opera em nós. Somos seres imortais. Esta é a grande boa notícia que nós temos quando começamos a estudar Espiritismo. Somos seres imortais. Que agora temos uma oportunidade nesta reencarnação, mas que a nossa vida não fica por aqui. E não há problema, aquilo que nós não conseguirmos fazer hoje, amanhã vamos ter a oportunidade. Claro, se pudermos fazer hoje, sem dúvida que será melhor. Fica feito. Porque quem sabe amanhã vamos fazer a mesma coisa com juros, não é? Custa mais. É como fazer a limpeza de casa. Não é? Se nós formos adiando, custa mais a fazer a limpeza. Não é? E nós costumamos também adiar muito a limpeza interior. Depois vai custando. Amanhã eu limpo. Amanhã. Só que o amanhã é sempre isso. Mesmo é sempre o amanhã, nunca é o presente. Então, diz-nos que Allan Kardec diz-nos no Evangelho segundo o Espiritismo que este não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Portanto, a doutrina espírita, não sendo uma nova moral, assume-se como a continuidade da doutrina de Jesus. Já não por parábolas, porque hoje já somos mais crescidinhos, moralmente e espiritualmente. Já temos condições para que a espiritualidade nos fale de uma outra forma. Já não precisa nos contar histórias como Jesus contava no tempo em que nós vivemos há 2000 anos atrás. Porque só assim nós entendíamos, não é? Então é muito importante a doutrina, ou algo que nos encha a alma, porque o importante, amigos, é que nos sintamos bem onde estivermos. Que isso, de facto, com o nosso raciocínio, com o nosso senso moral, com o nosso crivo, passemos tudo pelo nosso crivo e saibamos encontrar algo que nos dê alento, que nos justifique tudo aquilo que até então era que não conseguíamos perceber. A doutrina espírita, de facto, assume-se como o Consolador e encontramos nela um conjunto de ideias enormes que nos levam ao melhoramento. E nos dizem que a fé é, de facto, racional, deve ser racional, não uma fé cega. Podemos ler num outro livro da obra básica da doutrina espírita, o livro O Céu e o Inferno, que quanto mais o espírito for esclarecido, menos desculpável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Sem dúvida. Isto traz-nos responsabilidade, de facto. Nós não podemos, a partir de agora, dizer que a vida não continua após esta. Se o dissermos foi porque ainda não assimilamos, de facto, essas noções. E se assimilamos, e se não praticamos o bem, se não praticamos a caridade, somos responsáveis por isso. Temos o conhecimento e, se não praticarmos, somos responsáveis. Então, diz-nos Allan Kardec que
A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé hoje que temos será a mesma fé que temos daqui a 10, 20 anos. Porque tem que ser uma fé lógica, racional, assente em factos. Então é isto que Allan Kardec nos está a dizer. Porque ninguém pode agarrar na sua fé, por muito grande que seja, e depositar no outro. É o que está aqui a dizer, Emmanuel. Nós não podemos ensinar e devemos, ou pelo menos devemos esclarecer, não é? Aquilo que nos esclareceram a nós, que foi útil para nós, devemos sempre, porque senão seria pôr a luz debaixo do alqueire, como disse Jesus, devemos fazê-lo aos outros também. Mas isso é uma coisa. Agora, agarrar na minha certeza e colocar em alguém, nós não conseguimos, porque isso é um património de cada um, é intransferível, depende do nosso livre-arbítrio, como eu disse no início. Então é importante percebermos onde é que está e como é que está atualmente a nossa fé. Aqui este pai está a ajudar a filha a andar de bicicleta. É o dever dele, se calhar, não é? Se ela não conseguir sozinha, ele tem que amparar. É isso que nós fazemos uns aos outros, mas depois é com ela. Chega um momento que já ela consegue fazer tudo sozinha. Então, a oração, com certeza, deve estar presente, porque é ela que nos põe em contacto direto com o mundo espiritual e é ela que nos aviva, que nos mantém viva a nossa fé. Podemos ler nesta mensagem: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Crê e trabalha. Ou seja, nós não devemos perder tempo, não nos devemos deter naquilo que são os nossos infortúnios. Esforça-te, diz a mensagem, no bem e espera com paciência. Muitos de nós esforçamo-nos e queremos resultados. Porque vamos ao centro espírita, porque vamos àquele grupo, porque fizemos aquilo, porque faço boas ações. Parece que aquele jovem que indagou Jesus, que cumpria todas as suas premissas, todas as suas responsabilidades terrenas e aquilo que a Igreja dizia. Então ele queria o céu. Era tão fácil ele ter o céu. Mas quando Jesus lhe disse para largar tudo, a paciência dele não foi até esse ponto, não é? A tolerância, o conhecimento dele, a sua fé. É a tal fé materialista. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Porque, sem dúvida, todos passamos por situações delicadas. Todos nós, todos, uns mais que outros, dependendo daquilo que são as nossas necessidades. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Um dia de novas bênçãos. Isto é pelo Espírito Meimei. Então, podemos colocar esta pergunta: a prece é agradável a Deus? Não é? Se até o gatinho sabe orar, então nós não vamos orar porquê? Não temos 5 minutos durante o dia para estar connosco? Para pedir ao nosso protetor proteção, para lhe agradecer a paciência, estar um dia inteiro connosco, 24 horas connosco? Pelas intuições que Ele nos deu ao longo dessas horas e que nós não tivemos atentos, nem nos apercebemos, e de repente uma ideia que nós tivemos de ir a determinado sítio, enquanto telefonar a alguém, e que foi tão frutífero, e que nós dizemos, que sorte, não é? Muitas vezes foram intuições que recebemos do mundo espiritual, e nós não nos apercebemos. Então será que a prece é agradável a Deus? Está no Livro dos Espíritos. E eles dizem, a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. É a pergunta 658. Porque nós podemos orar sem fé.
sem sinceridade. Quantas vezes nós estamos nas nossas orações e estamos a pensar noutras coisas, não é? Então estamos a chamar os nossos protetores a pedir ajuda, eles vêm para nos ajudar, mas nós já não estamos ali, mentalmente. Então eles vão-se embora, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E nós dizemos, pedi ajuda e não recebi. Eles vieram ter connosco, porque se há coisa que os bons espíritos são, é sensíveis. Eles são sensíveis quando nós damos um passo na fileira do bem, quando nós nos esforçamos. Então eis que fazemos uma prece a pedir algo. Podemos louvar, podemos agradecer, mas geralmente utilizamos a prece para quê? Para pedir, não é? Quando podemos fazer uma prece para louvar uma flor bonita que nós vemos pelo caminho, a beleza que é a nossa vida, a complexidade que é o nosso organismo, contemplar isso é uma forma de orar. Porque orar não é só debitar palavras, é um pensamento, é um estado de alma. Então, quando é dito com fervor, por certo, chega aos amigos espirituais que vêm em nosso socorro. E, de facto, Allan Kardec volta a esta questão da fé no Livro dos Espíritos. Se a fé nos torna melhores, vamos ver o que eles dizem. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança faz-se mais forte contra as tentações do mal e Deus envia-lhe os bons espíritos para o ajudar, para o assistir. Então, a prece é um convite também para nós estudarmos as nossas imperfeições, não é? Percebermos numa prece que precisamos de ajuda, que não somos perfeitos. E nessa prece vamos pedir aos nossos companheiros espirituais que tenham paciência connosco, que nos apoiem, que nos envolvam para, da próxima, podermos fazer melhor. Não é? Então, a prece, de facto, dá-nos um vigor espiritual muito grande. Já quase na reta final, podemos ler aqui... Diz-nos Joana de Ângeles nesta mensagem: muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. Lá está. Que tipo de fé eu quero ter? Será que eu quero ter? Passamos uma vida sem ligar estes fenómenos, estas coisas da fé, mas quando é preciso nós não nos podemos queixar. Nós não trabalhamos para isso. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio no progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Vai chegar a um ponto que nós, enquanto espíritos, estamos tão cansados que vai partir de nós a mudança. Então, no mundo espiritual, vamos assumir responsabilidades para chegar ao mundo corpóreo e estarmos perante determinadas circunstâncias. Gastemos as nossas energias, diz-nos Joana de Ângeles, excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer se preservarmos no bom combate. Portanto, não desistir. Há pouco falei em Paulo de Tarso, ele teve uma vida duríssima. A conversão dele levou a que os amigos lá do Sinédrio se virassem contra ele. E não só. Ele esteve ali firme, não é? Então, é bom que nós não desistamos também. Modifiquemos hábitos danosos, como eu disse há pouco, em qualquer área da existência, começando por aqueles que pareçam mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que o nosso ato possa parecer.
trabalhamos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima, a tal alimentação da fé que devemos alimentá-la, que eu falei há pouco, nos concederá a paz e a felicidade que procuramos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Está nas nossas mãos. Então, quase mesmo para terminar, quero-vos contar uma história que muitos de nós, se calhar, já ouvimos, sobre a aranha e sobre a fé. Havia um homem que estava a ser perseguido por outros homens que lhe queriam mal. E ele encontrou um caminho onde se escondeu. E levavam algum avanço e ele pensou, eu vou-me esconder aqui para eles passarem. Não é? Eles pensam que eu segui. E ele, nessa altura, como tinha fé, orou a Deus. Quando alguém nos persegue, nem que seja mentalmente, nós oramos logo a Deus, não é? Pelo menos devemos fazê-lo. E pediu a Deus que viessem 2 anjos e o salvassem. Para Deus, penso que nada seja impossível, não é? Portanto, é perfeitamente possível que Deus, de repente, porque o homem estava a pedir, e até estava a pedir com muita fé, estava aflito, não é? Nós, quando estamos aflitos, a nossa fé sobe. E não seria muito difícil a Deus dar essa oportunidade, então, de virem 2 anjos. Mas Deus manda-lhe uma aranha. E o homem ficou, mas, meu Deus, voltou na sua prece fervorosa, mas eu pedi 2 anjos e mandas-me uma aranha. Então eu te peço que coloques um muro aqui neste caminho, para que eles passem e não me vejam. A prece foi tão fervorosa que Deus ouviu sua prece. E então pôs uma teia, porque a aranha começou a tecer a teia. E o homem começou a desanimar, não é? Lá está. Nós lemos na mensagem de Joana de Ângeles que não devemos desistir, desanimar, não é? Mas quando nós pedimos e algo não nos aparece, pelo menos como nós entendemos, desanimamos logo, não é? Ele desanimou, porque criou o muro e estava uma teia de aranha. Então, os homens iam para entrar naquele caminho e aperceberam-se que estava à entrada uma teia de aranha. Logo, se estava uma teia de aranha é porque já não passava por ali algo há muito tempo. E então, tornava-se desnecessário entrar ali e seguiram. Então, esta história serve para mostrar o quê? Para mostrar que muitas vezes a ajuda vem até nós, não como nós queremos ou idealizamos, mas como tem que ser. Mas que, apesar de tudo, temos que estar sempre bem atentos, porque essa ajuda virá sempre. E para terminar mesmo, acho que, falando em questões de fé, não poderia terminar sem a imagem de Jesus que veio, de facto, dizer que Ele é o caminho para Deus. Ele assume-se como o verdadeiro e único caminho para Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sua doutrina, o seu conjunto de ideias que vieram revolucionar a humanidade, são para ser seguidas. E Ele é o caminho porque Ele é a referência que nós temos para Deus. Senão não tínhamos as referências. Acreditávamos no Deus da chuva, não é? E Deus, até dizíamos que se calhar ultimamente Deus tem andado zangado connosco porque há trovoada e chuva com fartura, não é? Então, devemos, se nos dizemos cristãos, devemos, de certa forma, mentalizar Jesus, a sua face meiga, a sua mensagem de ânimo, e devemos colocá-la em prática, porque Ele assume-se como o único caminho para Deus. É isso que nos religa a Deus, é esta fé, esta vontade que temos de ser mais e melhor. E Jesus disse que se tivermos fé podemos fazer tudo aquilo que Ele fez
muito mais. E podemos mudar montanhas. As montanhas são as montanhas dentro de nós, os nossos preconceitos, que são enormes, não é? Então podemos fazer isso. Esta foi a bibliografia que eu me servi, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, que são 3 livros da obra básica da doutrina espírita. O livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Vinha de Luz, e as imagens que eu coloquei foram retiradas da internet, da Google, e pronto. Cheguei ao fim, espero ter passado a mensagem.